Olá, sou o professor Matheus, professor de filosofia e, a partir de hoje nós vamos fazer um profundo adentrar nessa área das ciências humanas, na qual hoje se tem uma grande e real necessidade, sobretudo por jovens, não é? Que é a área que atualmente estou atuando, que é a educação, e é notório de que muitos jovens hoje, infelizmente, acabaram se deixando levar pela inteligência artificial e não conseguem, de fato, se aprofundar na filosofia da maneira como deveriam se aprofundar. A partir das leituras, a partir dos conceitos, das teorias, dos artigos e de uma infinidade de material importante e interessante que tem nas redes sociais e até mesmo na própria internet, né? Então, você que é estudante de ensino médio, a partir desse vídeo e de hoje, vou tentar de alguma forma te ajudar a esclarecer os principais conceitos da filosofia. E hoje, obviamente, nesse primeiro vídeo, não tem como deixar de, de aprofundar como se deu a filosofia, como nasceu a filosofia e de que forma ela se iniciou. Qual foi a motivação que teve para que esses homens pudessem, de certa maneira, se aprofundar, né? Então, a filosofia, a própria palavra já diz, não é? Vem do grego, a junção de duas palavras, né? Do grego filia, ou filo, que é amizade, amor, né? Como queiram, e sofia, sabedoria, ou seja, amor ao saber. Então, todos nós deveríamos ter esse amor ao saber, né? Ter essa amizade, esse profundo interesse pelo saber. E diferente do conhecimento comum, a filosofia ela sempre busca respostas, né? Não respostas prontas, mas ela tem o papel de questionar tudo aquilo que parece de alguma forma meio óbvio, né? E a finalidade da filosofia, né, o seu objetivo sempre será compreender o mundo, o ser humano e a realidade por meio de três pilares principais, que é a razão, a reflexão e também o diálogo, tá? É, ela tem o seu início, né, a filosofia tem o seu início lá na Grécia, né, é onde surge aí o grande berço da filosofia é na Grécia, né, e os filósofos antigos eles procuraram sempre a se questionar sobre questões importantes e que hoje nós também deveríamos nos questionar, que é acerca da verdade, né? O que é de fato a verdade, qual é a raiz da verdade, né? Qual o conceito da verdade. Também o que é o bem e o que é o mal, né? O que é a justiça, como que nós devemos viver, de qual forma que seria ideal de vivermos uma vida autêntica de alguma forma, e também de Sócrates para frente se preocupou também, né, com o ser humano. Então esse também é um dos principais papéis da filosofia, estudar o ser humano, né? Procurar entender o seu comportamento, procurar saber também a dirigir o ser humano a encontrar a sua essência ou também o seu sentido de pertença no mundo. Então essas perguntas que foram feitas, que foram abordadas anteriormente, que era a centralidade da filosofia, de alguma forma elas ainda são realizadas nos dias de hoje, né?
é isso que torna a filosofia sempre atual. Vocês percebam que muitos séculos atrás, né, ela nasce, mas que atualmente ela ainda se faz muito presente, muito necessária, né? Então, pensar de forma filosófica é refletir também de forma crítica, argumentar com a lógica e buscar compreender os motivos e significado das coisas. E como eu disse antes, né, hoje existe uma grande carência de jovens e de pessoas no geral que acabam não sendo possuidoras de argumentos, né? Às vezes são questionadas na rua, são, são, são abordadas e muitas das vezes elas não conseguem argumentar, não conseguem ter uma opinião formada sobre algo, né? Então essa é a grande necessidade também da filosofia, de que é o ponto central, né? O ponto chave que nos faz refletir e argumentar de forma mais clara. A filosofia, ela, com toda certeza, né, ela está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque nós sempre nos questionamos sobre tudo, né? E quando nós duvidamos, quando nós questionamos acerca dos valores e nós buscamos entender melhor o mundo, isso nos ajuda principalmente a conviver melhor com as pessoas, né? Hoje em dia nós ainda falando, né, na atualidade, por mais que a filosofia tenha já os seus, ela não é mais uma menina moça, mas aí já uma senhora, né? Mas que hoje em dia, se nós analisarmos e pararmos para pensar, tudo está envolvido a filosofia, né? A filosofia é a mãe de todas as matérias. E ainda existe aí um movimento que quer acabar com a filosofia nas escolas, né? Então eu vejo que tantas matérias, quem sabe, que não seriam tão necessárias assim, né? Como o ensino religioso, por exemplo, que está presente na grade curricular do ensino fundamental, poderia sim ser substituído o ensino religioso pela filosofia, fazer com que os nossos jovens aí, os nossos pré-adolescentes, né, até mesmo aí nos nossos os primeiros anos do fundamental, pudessem já caminhar junto com a filosofia desde o início, né, da sua atividade escolar, né, das suas realidades. Então, a filosofia, ela ainda nos auxilia a desenvolver autonomia de pensamento, né? Ou seja, você ser possuidor do seu próprio pensamento. Eu tenho dito para os meus alunos que a filosofia, ela faz com que nós não sejamos Maria vai com as outras, né? É um termo uma expressão, né, que se usa para quem vai na onda das outras pessoas, né? E a filosofia nos dá essa autonomia, né, de termos o nosso próprio pensamento. A consciência crítica, precisa-se ter um consentimento crítico, porque senão nós acabamos sendo dominados pelas massas, né? E a capacidade de também, além de ser crítico e ter ser um possuidor do pensamento autônomo, consequentemente também dar a cada um que se aprofunda na filosofia a capacidade de dialogar com os outros, né? Dialogar de forma mais formal, de forma mais clara, e ajuda muito nesse sentido de pensamento, tá? Então esse foi apenas uma pincelada daquilo que é a filosofia, a sua real necessidade, né? Qual é a motivação que se dá aí para cada um de nós buscarmos, né, a filosofia. Então, a partir dos próximos vídeos, vocês vão ver aí os principais nomes da filosofia antiga, né?
Mas antes disso, de nós nos aprofundarmos na filosofia clássica, é preciso também entender e saber o que motivou, né? O que motivou, principalmente na Grécia, que esses homens pudessem também iniciar o pensamento filosófico. Né? Para qual motivo, além dessas que foram ditas no início aí, tá bom? Grande abraço e até a próxima.